Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 João. 1 João, capítulo 5, versículos de 10 a 21. O terceiro evento do qual eu ia falar é o Congresso Estadual de São Paulo, que vai ser no Arena Barueri. E nós vamos ter lá uma multidão de grãos de mostarda. Amém? Os amarelinhos vão brilhar lá novamente, glorificar Jesus, receber de Deus ali a bênção, a unção para continuar crescendo, se multiplicando e governando em nome de Jesus. Não perca o Congresso Estadual, vai ser uma grande bênção. Nós vamos ter ali os adoradores, Davi Sasser, o apóstolo Gilmar Brito, os apóstolos de Manaus. O tema desse congresso é um clamor pela família, a célula principal. Você que está buscando de Deus a salvação da sua família, não deve perder esse evento, porque ali vai haver uma intercessão, um clamor muito forte de milhares de pessoas pela salvação de todos os nossos familiares, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em 1 João 5, do 10 em diante. Diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Pai, nós queremos nos expor à ministração, Senhor, revelada da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala agora ao nosso espírito, edifica a nossa fé na simplicidade do Evangelho, traz a manifestação, através da eficácia do seu poder, de tudo quanto o Senhor propôs no coração para cada vida, para cada família, para cada ministério aqui representado, em nome de Jesus. E permita, Senhor, que também todo espírito que se levante contra o conhecimento de Deus seja agora neutralizado, banido deste lugar, porque nós declaramos soberano e presente neste lugar o Espírito Santo do Senhor, o qual é aquele que é o único Espírito convidado a ministrar e a falar às nossas mentes, ao nosso coração e ao nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Essa epístola de João é uma epístola cujo propósito é fortalecer a nossa fé, postulando, colocando fundamentos da fé de uma forma muito clara e, ao mesmo tempo, bastante simples e específica, que vão produzir o quê? A eficácia da fé. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus é alguém grandioso, santo, glorioso, soberano,
porém simples. O Evangelho de Jesus é simples. E todo aquele que busca demasiadamente complexidade no Evangelho, aquele que exagera na busca pelo conhecimento e pela teologia, pode perder a eficácia das coisas simples. Então João aqui ele está falando coisas muito simples, mas que são muito efetivas, que são muito conclusivas, que produzem efetivos resultados. Primeira coisa que a gente tem que ter como uma verdade primais da palavra de Deus: quem tem o Filho de Deus no Espírito, quem tem Jesus como Senhor da sua vida, tem a vida eterna. Amém? Se algum dia você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você é filho de Deus. O Espírito Santo de Deus está em você. E você é visto pelos céus, é visto pelos homens, é visto pelos anjos como um filho de Deus. O mundo espiritual testifica a seu respeito de que você é filho de Deus, porque a Bíblia diz: a todos quantos o receberam, a todos quantos receberam Jesus como Senhor da sua vida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, primeira coisa que João está reforçando aqui é a importância de nós conhecermos a nossa identidade espiritual. E de nós termos esse entendimento para ministrar isso para outros também. Porque há muitas pessoas que têm uma fé, têm um dom de fé natural. Mas a fé está aplicada em muitas coisas. A fé está distribuída, compartilhada com muitas coisas, com muitos deuses, com muitos caminhos. E João aqui está dizendo: existe um verdadeiro Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. E esse é Jesus Cristo. E aquele que tem a Jesus Cristo tem a vida eterna. Aquele que tem a Jesus Cristo, aquele que nasceu de novo, ele tem a identidade de filho. E como filho, tem direito às promessas. Tem direito à resposta das suas orações. Amém? Olha o que ele diz no versículo 14 e no 15. Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Primeiro, somos filhos de Deus, à medida em que recebemos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando Jesus está entronizado no nosso coração, como filhos de Deus, podemos falar com Deus, o nosso Pai, e receber dele tudo quanto pedimos. Algumas pessoas, não entendendo o poder desse benefício, que é o canal de comunicação livre e aberto, 24 horas por dia ativado, que é o canal da oração, muitas vezes, quando se deparam com obstáculos, com dificuldades na vida, começam a deixar a sua alma exposta à lamentação, à murmuração, ao desânimo, a pensamentos e sentimentos de incredulidade, chegam a verbalizar aquilo que estão sentindo com palavras que são palavras torpes, são palavras que não são pertinentes nem condizentes com a vontade de Deus, como, por exemplo, Deus se esqueceu de mim, na minha vida tudo está ruim, nada está dando certo. E, na verdade, essa é uma oração ruim, essa é uma oração contrária. Porque a oração que nós devemos fazer, quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão aparentemente presas ou paralisadas, existe uma bonança maligna, onde parece que não existe um vento que sopra os teus negócios, não existe um mover que restaura a sua família, não existem coisas acontecendo na direção daquilo que você espera. Nós podemos interferir com tudo isso através desse poder da oração, através dessa outra verdade simples, porém plena, que João nos traz, de que tudo quanto nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos atende. E por que eu digo isso? Que parece uma coisa tão primária. Porque pode parecer muito primária, mas que muitas vezes a gente não faz uso dela. E deixa entrar a lamentação, o desânimo, a murmuração, os pensamentos malignos, que acabam se convertendo em palavras do tipo: Deus me esqueceu, Deus não está me ouvindo. Não é verdade isso. Quando essas coisas se apresentam, quando o inimigo quer trazer esse tipo de circunstâncias para bloquear a nossa vida, para paralisar a nossa vida, nós temos uma arma eficaz contra tudo isso, e essa arma chama-se oração.
Amém? Nós precisamos, cada dia mais, como cristãos, sabermos que Deus nos deu uma arma poderosa para nos defendermos do inimigo, para repreendermos os nossos inimigos espirituais, para buscarmos ajuda do céu, para invocarmos o poder do Espírito Santo, para trazermos para junto de nós a presença e o serviço dos anjos. E o nome desse poder, o nome desse canal de comunicação com a glória é a oração. Então, em vez de nós nos expormos aos pensamentos, aos sentimentos, aos espíritos de desânimo, de lamentação, de murmuração, de incredulidade, quando alguma coisa não estiver bem na sua vida, dobre os seus joelhos e comece a orar. Alguns casos não é nem para dobrar o joelho, porque dobrar o joelho é quando você está falando com Deus, mas tem hora que é para você ficar de pé, fechar os punhos, marchar e entrar em batalha espiritual, repreendendo o inimigo da sua vida. Porque há poder no nome de Jesus para nós repreendermos os inimigos. E nós temos que ter essa fé tão simples, porém tão eficaz. Eu falei hoje de manhã, uma pastora aqui do ministério, que um tempo atrás tinha um problema na vida dela. Ela tinha uma espécie de pânico, uma espécie de medo de viajar de avião. E um dia, às vésperas de um congresso como esse, ela estava em crise, porque o marido queria muito ir na viagem e ela tinha medo da viagem, do subir o avião, de se sentir lá dentro do avião, claustrofóbica, se sentir abafada dentro do avião, medo do avião cair, todas aquelas coisas que sobrevêm à mente de uma pessoa quando ela entra dentro de uma aeronave. E ela, então, a reação da alma dela foi entrar numa espécie de depressão, ficar fechada no quarto, ficar deitada lá, não queria falar com ninguém, o marido desesperado, orando, pedindo socorro. Aí ele telefonou para mim: apóstolo, o que eu faço? Eu estou com as passagens compradas, mas ela não quer ir, ela não quer nem sair do quarto. Eu falei assim: por favor, leva o telefone até ela. Eu falei: meu amor, o que Deus quer que você vá, mas tem um inimigo que não quer que você vá. E a arma que ele está utilizando é o medo. É um espírito que está aí em volta de você, te oprimindo, te entristecendo, te abatendo, fazendo com que você veja dessa viagem, que é uma coisa simples, porque milhões de pessoas viajam daqui para lá e de lá para cá todos os dias. E assim, o índice de acidentes aéreos é mínimo, né? É uma probabilidade mínima. Andar de avião é mais seguro que andar de carro. É mais seguro do que fazer uma viagem de ônibus ou de automóvel. Então, esse perigo ele está se agigantando na sua mente, mas pela influência de um espírito que está colocando isso no seu coração, que está oprimindo a sua mente com isso. Eu te pedi para me atender no telefone só para uma coisa. Fica de pé agora, fecha o seu punho, como se você fosse dar um soco no inimigo. E começa a invocar o poder do sangue de Jesus. Invoca a presença do Espírito Santo aí no teu quarto, junto de você. E repreende esse espírito de medo e manda ele embora da sua presença e da sua casa agora, em nome de Jesus. Ela começou a fazer isso, meia hora depois, o telefone tocou, eram eles. E ela disse: apóstolo, estou liberta, estou indo para o congresso. Amém? Você quer dar um aplauso a Jesus? O que é isso? A simplicidade e, ao mesmo tempo, a eficácia extraída através dessa simplicidade de acessar o céu e receber imediatamente a resposta. Quando ela clamou, quando ela fez uso da autoridade que do céu ela foi revestida, ordenando que o inimigo que a oprimia, que a abatia, saísse em nome de Jesus, o poder do nome de Jesus trouxe paz ao espírito dela, ficou livre. O espírito dela, ao invés de estar oprimido por uma sensação de medo, de angústia, se sentiu livre para ouvir até a voz de Deus e dizer: vá tranquila, porque mal nenhum te sucederá. Não é? Quando a gente confia em Deus, a gente não tem por que ter medo das coisas. Então, João está dizendo isso, de que existe essa confiança, essa convicção de que tudo que nós pedimos a Ele, Ele nos ouve, se formos pessoas que entendem que existe esse canal de comunicação dioturnamente aberto entre nós e Deus. Amém? Ele diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O que é segundo a sua vontade? Segundo a sua vontade é isso aqui.
É tudo que está aqui como promessa. Não adianta a gente começar a achar que vamos pedir coisas a Deus e Deus vai fazer coisas mirabolantes que não estão escritas aqui. Tem uma história de meninas que disseram: assim como Pedro andou sobre as águas, nós também queremos andar. E lá na China, elas começaram a orar e foram atravessar um rio. E o rio era um rio perigoso e elas morreram afogadas. Porque elas foram fazer um mau uso da fé, elas foram pedir a Deus uma coisa que não está prometida na Bíblia. A experiência de Pedro andar sobre as águas é uma experiência para Pedro. É uma experiência para um registro na Bíblia. Tem um propósito a experiência de Pedro, mas não está prometido em lugar nenhum que todos nós iríamos andar também sobre as águas se nós tivéssemos fé. Não adianta a gente pedir uma moça solteira dizer: Senhor, o marido daquela moça ali é tão bom, um homem tão santo, eu queria que o Senhor me desse o marido daquela mulher. Deus não vai tirar o marido da mulher que está casada para dar para você. Deus não vai querer que uma mulher cristã solteira tenha relacionamento com uma pessoa que tem compromisso, já que tem aliança. Não adianta você pedir para Deus: Senhor, me dá inteligência, sabedoria, destreza e perspicácia para eu assaltar um banco. Não está prometido isso aqui na palavra de Deus. Senhor, me revela qual é o número da cena acumulada da semana que vem. Um dia veio um profeta doido aí que falou: olha, esse homem aqui, esse profeta aqui, uma pessoa falava, né? Esse profeta aqui, ele tem um dom, é um dom de revelar os números da loto, da Mega Sena. Né? Eu falei: meu irmão, isso aí não vem de Deus, não. Isso é espírito de revelamento. Isso é espírito de adivinhação, está repreendido em nome de Jesus. Né? Cuida desse irmãozinho aí, era uma pessoa de outra igreja. Cuida dessa pessoa aí, leva ela para o encontro com Deus, que esse espírito de adivinhação aí vai embora. Né? Ainda que venha com essa proposta de uma coisa sobrenatural, poderosa, só ele que sabe, só ele que ouve Deus falando, não é Deus que está envolvido nisso, porque não existe promessa desse tipo aqui na Bíblia. Todos os propósitos de Deus, a revelação, a profecia que Deus possa dar, como falava coisas misteriosas, como, por exemplo, com Daniel, são para propósitos divinos, e não para benefícios particulares ou para qualquer princípio de demonstração de poder. Amém? O poder que a gente vai demonstrar é o poder para salvar, para libertar, para curar, para beneficiar pessoas, e não poder que venha beneficiar a nós mesmos ou que venha trazer vanglória para nós por acharmos que esse poder pertence a nós, que esse poder é um dom que de nós procede. Todo dom perfeito, ele desce do Pai das luzes. Todo tipo de virtude vem do alto e é concedida pelo Espírito Santo, segundo os propósitos, segundo a vontade revelada de Deus. Onde está a vontade revelada de Deus? Está aqui na palavra. Então o que nós devemos fazer como filhos de Deus verdadeiros? Que vivem essa fé simples, porém que produz resultado, que muda as circunstâncias, que transforma a nossa história e a história dos que estão ao nosso redor. Nós devemos ler a Bíblia. Nós devemos saber quais são os nossos direitos. Nós devemos deixar que Deus edifique a nossa fé interior através de conhecermos quais são as suas promessas para nós. E Ele está dizendo aqui que tudo que você pedir segundo a vontade dEle, Ele vai conceder. Tem um outro princípio, um segundo princípio que não está revelado nesse livro, mas em outros livros da Bíblia, que diz que nós devemos, quando quisermos ter o resultado verdadeiro, eficaz de uma oração, o segundo aspecto, além de pedirmos segundo aquilo que está prometido na Bíblia, é pedirmos sem duvidar. Ou seja, você pede uma coisa, essa coisa não aconteceu ainda. Você pede de novo, ela não aconteceu ainda. Parece que estão passando os dias que você está se repetindo nessa oração, nessa súplica diante de Deus, e Deus não está ouvindo. Eu quero te dizer duas coisas a respeito disso. Não só Deus está ouvindo, e Ele ouviu desde o primeiro dia em que você pediu isso a Ele, como cada vez que você pede, persevera em esperar por aquilo que você está pedindo, a sua fé vai crescendo dentro de você e vai gestando como um bebê que está dentro da barriga da sua mãe. Amém? A fé precisa ser gestada. Ela precisa ser transformada de um desejo, uma vontade, numa convicção plena. A ponto de que a fé evoluiu, a ponto de ser uma convicção, eu vou usar um termo que você vai entender claramente,
a ponto de se transformar numa certeza absoluta de que você tem aquilo, ainda que você não vê aquilo. Eu falei da gestação, uma mulher que está tendo um filho, que está para ter um filho, ela está no 7º mês, no 8º mês, ela não duvida que ela tem um filho dentro dela. Quando está no comecinho da gestação, ela pode até falar, será que eu estou grávida? Ih, meus seios incharam, eu estou com sintomas. Eu já sou pai, minha esposa já é mãe, 2 vezes. Então, a gente sabe que existem alterações no corpo da mulher quando ela fica grávida. E no começo pode haver uma dúvida, será que eu estou grávida? Por isso que se vai a um laboratório fazer o quê? Um teste, para ver se está ou se não está. Mas quando o bebê começa a crescer, a mulher não está vendo o bebê, mas ela, dentro dela, ela tem uma substância, ela tem um volume, ela tem um bebezinho que está ali dentro se mexendo. E assim é a nossa fé. Se você quer algo, se você tem um objetivo na vida, o princípio de uma oração nesse sentido respondida é você orar e perseverar na oração, até que de um desejo, de um simples objetivo que você tinha, isso se transformar dentro de você numa convicção absoluta. Quando essa fé se consolida dentro de você, está muito próximo o seu milagre. Amém? Porque a mulher espera. É um longo período, esses 9 meses, para algumas mulheres que têm um desconforto de uma gestação, às vezes, complicada. Pode parecer uma eternidade. Mas quando chega a hora do bebê nascer, corre. Porque senão ele nasce dentro do carro. Nasce ou não nasce? Outro dia teve uma situação aí. Acho que foi, não sei, da igreja mesmo, que uma mulher teve necessidade de fazer um parto aí, não deu nem tempo de chegar no hospital. As enfermeiras tiveram que atender ela dentro do táxi. Porque o bebê, quando chega a hora de nascer, ele nasce, ele não quer nem saber. Né? Então, isso é similar, isso é parecido com a experiência da fé, com a experiência da conquista dos seus sonhos, dos seus milagres. Você ora, deseja aquilo, põe aquele alvo definido diante de Deus e persevera em orar por aquilo, em repetir-se diante de Deus naquela oração, pedindo aquilo, clamando por aquilo, confessando que você tem aquilo, ainda que não veja. E o que acontece? Quando essa fé se consolida, chega a hora do milagre nascer, e aquilo que antes era só um pedido, agora é um testemunho sensível, palpável e testemunhável na sua vida. Quem crê e recebe essa fé eficaz, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Seu milagre está chegando. Seu milagre está chegando, não desanime. Não deixe no processo o inimigo te visitar com tristeza, acomodação não, desânimo, lamentação. Ah, Senhor, está muito difícil. Ah, Senhor, está muito duro esperar. Eu acho que eu vou dar uma forcinha para o Senhor. Eu vou te ajudar. Né? Abraão tinha uma promessa de ter um filho, mas ele foi querer ajudar Deus. Ele falou, vou fazer um bebê de proveta. Proveta, serva, que a minha mulher autorizou. Né? E aí nasceu Ismael. E foi complicado isso daí na vida de Abraão e é até hoje. Né? Por quê? Porque não foi o filho da fé, não foi o filho da promessa. Foi um filho feito, conquistado na força da carne. Amém? Então, o primeiro princípio para a gente ter as nossas orações respondidas, pedir segundo aquilo que está prometido na Bíblia. Se está prometido aqui, Deus vai te dar. Você tem que erradicar do seu coração toda dúvida. Porque o Senhor Jesus disse num outro texto, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E quando você estiver orando, perdoe alguém, e quando você estiver orando, não duvide no seu coração, porque aquele que não duvidar no seu coração receberá aquilo que pede. Então nós temos que orar e orar e orar por uma coisa, até que toda dúvida desapareça e a fé geste o seu milagre. Amém? E o terceiro aspecto, pedir todas as coisas ao Pai em nome de Jesus. Esses 3 princípios garantem o seu sucesso na oração. Você pedir segundo o que está prometido na Bíblia,
você pedir com fé, sem duvidar, você erradicar toda a dúvida da sua vida e você pedir ao Pai em nome de Jesus. Isso é muito simples, isso parece primário, isso parece coisa de pré-encontro, parece coisa de primeiro módulo da escola de líderes. Mas por que Deus está insistindo nisso? Porque tem gente que não está fazendo. Tem gente que, em vez de estar orando e está perseverando naquilo que quer, está se lamentando, está murmurando, está desistindo, está se deixando angustiar na alma, quando na verdade o seu milagre está chegando. A gestação já está no 7º mês, já está no 8º mês, falta só um mês. O milagre está chegando, o bebê está chegando. Então, gente, se nós carregamos essa barriga até agora, não vamos deixar o bebê nascer prematuro, nem vamos perder a bênção na última hora. Amém? Persevere mais um pouquinho, que o seu milagre vai nascer. Amém? Versículo 16. Olha o que ele diz aqui. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Outra coisa que Deus está falando. Não peça só cura para você, aumento de salário, carro novo, restauração da sua família. Tudo isso é seu direito. O eleito, a eleita, um filho que você deseja. Tudo isso você deve pedir a Deus. Mas o apóstolo João, ele está dizendo uma direção de oração aqui que é importante existir na vida dos filhos de Deus, que é eles se valerem do seu poder de serem fecundos, da sua capacidade de se multiplicarem. Deus derramou sobre a sua vida uma bênção de fecundidade e de multiplicação. E fecundidade não fala só de filho biológico, fala também de filho espiritual. O que Deus está dizendo aqui através dessa orientação? Ore por tudo que a sua alma deseja. Receba todas as bênçãos que aqui na palavra Deus prometeu para você. Uma vida próspera, uma vida saudável, um lar feliz, um cachorro amigão seu, que nem o meu lá, que eu tenho, que é meu amigo, mas para a apóstola Cláudia ele é filho. Hoje eu entrei na cozinha, eu fiquei frustrado hoje de manhã, gente. Eu faço tanto mimo com aquele cachorro. Entrei na cozinha, ele estava dormindo assim na caminha dele. Ele virou assim a cabeça assim. Me viu entrar, 7 da manhã, que eu levantei para terminar a palavra, orar mais um pouco, pelo culto, tudo. Olhou assim. Continuou dormindo. Não deu a mínima bola para mim. Falei com ele, falei, Gabriel, quer alguma coisa? Eu fui tomar café, quer um pãozinho? Quer uma bisnaguinha? Nem saiu da cama. Eu falo que aquela cama dele agora dentro de casa virou o projeto Minha Cama, Minha Vida. Agora, gente, a apóstola Cláudia entrou na cozinha, 15 minutos depois ele ressuscitou. E pulava nela que parecia Jesus que tinha voltado. Eu falei, mas é muito desaforo. Mas eu sou um homem curado, eu não fico com ciúme. Só estou contando aqui uma experiência particular, caseira. Né? Então, existem as preferências, né? E como eu disse, as afinidades, as intimidades que são desenvolvidas entre pessoas e até entre pessoas e animais. Então a gente tem que saber conviver com tudo isso e não se deixar enfermar, adoecer na alma por nada. Amém? Mas Deus está dizendo aqui nesse texto, voltando, peça tudo que você quiser, até um cachorro amigão, né? Para Jesus. Eu peço coisas simples, banais para Deus. Eu chego no shopping, não tem vaga para estacionar, eu falo, Senhor, me dá aquela vaga, a vaga do cristão. Aí, de repente, na minha frente, assim, sai um baita de um carrão, uma caminhonete daquelas Dodge Ranger, que é para caber o meu carro numa vaga bem folgada. Né? É verdade, estou na rua precisando de um táxi, eu falo, Senhor, me envia um táxi. Às vezes Deus envia não só o táxi, como um motorista cristão, que é para me andar em segurança. O motorista é crente. Já vamos lá falando de Jesus e das coisas de Deus. E quando Deus manda um motorista que não é crente, eu falo, bom, esse daí mandou para eu evangelizar ele. E já ganhei motoristas de táxi para Jesus, porque vou contando meu testemunho para eles. Então, nós podemos pedir a Deus tudo, desde coisas pequenas, até coisas grandes que nos parecem milagres, que nos parecem impossíveis. Porém,
Deus está dizendo, não peça só coisas para você, peça também em favor de outros. Se você vê o seu irmão cometendo um pecado que não seja para a morte, interceda por ele, porque Deus vai salvá-lo. Se o teu familiar está ali, na idolatria, na incredulidade, numa vida comum, natural e mundana, não se desespere não. Existe promessa de que, se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Mas o que esse texto está falando com tanta simplicidade, ao mesmo tempo querendo trazer para a nossa vida tanta objetividade? É que todas as bênçãos estão prometidas na palavra, como uma delas, por exemplo, a salvação da nossa família. Mas o apóstolo João está dizendo, é preciso orar. Você precisa orar pela salvação do seu pai, da sua mãe, do seu irmão que não aceitou Jesus ainda. Porque quem tem o filho tem a vida eterna. E quem não tem o filho está no mundo, e quem está no mundo jaz no maligno. Jaz, esse termo jaz, aqui jaz fulano de tal. O que quer dizer? Aqui está morto fulano de tal. Então, o mundo jaz no maligno, quer dizer, todas as pessoas que estão no mundo, espiritualmente falando, estão mortas. As pessoas da nossa família que ainda não foram salvas, a Bíblia diz que elas já estão condenadas. A Bíblia diz que elas estão caminhando dia após dia na direção da morte. O que vai impedir que elas morram? O que vai impedir que elas pereçam na separação eterna de Deus? A promessa de Deus associada com a nossa oração. Deus prometeu, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus diz a nosso respeito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então hoje na ceia nós vamos ter um momento onde eu quero que todos os familiares que aqui estão, às vezes o pai está aqui na frente, a mãe, os filhos estão lá no fundo, eu quero que as famílias se reúnam para a gente orar pelos familiares que não estão salvos ainda, porque Deus vai trazer salvação sobre todos eles. Deus me deu essa direção ontem à noite, já de madrugada, quando eu estava orando e buscando a palavra. E hoje eu sabia que isso era uma direção de Deus, as famílias juntas orarem pelos familiares que não estão salvos. E aí hoje, quando veio aqui o apelo, 2 pessoas só novas estavam na igreja, as 2 pessoas vieram para frente, quebrantadas, choraram. E quando terminou aqui o apelo, o momento da salvação dessas pessoas, porque elas vieram e confessaram Jesus, as pessoas que estavam acompanhando elas, uma disse, é o meu irmão. E o outro casal que estava junto disse assim, é o irmão do meu marido, a moça disse. Né? Então, 2 familiares se converteram num sinal de o que é preciso para a nossa família mudar, para a atmosfera da nossa casa mudar, haver unidade no seio da nossa família. É só uma atitude de intercessão. O título desse texto é o poder da intercessão, ou seja, Deus está dizendo, se você orar pelo seu familiar, ele vai ser salvo. Se você orar pela sua família, toda ela vai se congregar diante de Deus. Você não quer ter toda a sua família aqui? Quem tem um familiar seu que você se entristece e lamenta que você venha para a igreja e ele fica em casa? Levanta a sua mão. Olha aí, todo mundo. E o que Deus está dizendo? Orem. Peçam a Deus a salvação deles. E eu vou trazer todos para a minha presença. Se alguém recebe e crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. O que é esse pecado para a morte, pecado não para a morte? Vou falar bem rápido porque o tempo está se esgotando. Pecado para a morte, pecado não para a morte. Jesus fala que o pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado sem perdão. É um pecado que faz quem o comete réu eterno. O que é isso? É negar a existência do Espírito Santo, ou fazer como algumas pessoas lá entre os fariseus fizeram com Jesus, dizendo, esse homem tem um espírito imundo. Então chamaram o Espírito Santo de imundo. E Jesus nessa hora disse, olha, todo pecado, toda ofensa cometida contra o Pai e contra o Filho serão perdoadas. Mas qualquer ofensa cometida contra o Espírito Santo não será perdoada eternamente. Então o Espírito Santo é alguém a quem nós devemos amar e respeitar muito. E ele diz, se você vê uma pessoa que não está aí blasfemando, mas o pecado dela é um vício, o pecado dela é a vida lá de prostituição, a pessoa está mergulhada no roubo, a pessoa é uma pessoa desonesta, para todo esse pecado que não é pecado para a morte, apesar de ser pecado,
tem conserto, tem salvação. Porque, com exceção desse pecado contra o Espírito Santo, não há pecado que não possa ser encoberto e perdoado pelo poder que há no sangue de Jesus. O mesmo apóstolo João escreve: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos diante de Deus um advogado chamado Jesus Cristo, o justo. E quando nós pedimos perdão sincero diante de Deus, por conta dos pecados que cometemos como seres humanos, se houver sinceridade no nosso pedido de perdão, se houver realmente arrependimento no nosso coração, esse advogado intercede por nós diante do Pai, que é o justo juiz, e nós somos perdoados instantaneamente. Então, é importante nós sabermos isso, que há na nossa vida também esse mandato de orarmos e clamarmos pela salvação da nossa família. Por que Deus está dizendo isso? Porque muitas vezes a gente fica focado em muitos objetivos particulares. Quando do nosso lado tem gente indo para o inferno e a gente se esquece que nós podemos interceptar essa rota de colisão com a morte, de colisão com a separação eterna de Deus na vida das pessoas, e podemos salvá-las. Amém? Podemos propiciar a salvação delas. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. A outra corrente para o pecado que é para a morte, o pecado similar ao pecado que é a blasfêmia do Espírito Santo, é uma pessoa que já conhece a Jesus, mas que decidiu deliberadamente continuar no pecado, e continua até o dia que a morte vem. Essa pessoa talvez não tenha salvação. Eu não quero nem discutir isso teologicamente, mas eu prefiro não arriscar. Porque uns dizem: não, salvação é salvação para sempre, nunca se perde a salvação. Outros dizem: não, quem viver deliberadamente no pecado perde a salvação. Pelo sim, pelo não, eu prefiro ficar em santidade. Porque vai que perde. Vai que perde. E aí não tem mais jeito. Não adianta chamar a Aparecida, cadê a Fátima, cadê o pessoal, cadê a Nossa Senhora? Já vai estar tudo escuro. E quente o negócio. Porque a Bíblia diz: é o lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Um lugar onde há choro e ranger de dentes. E é bom a gente temer isso. Amém? É verdade, o Evangelho é simples, mas ele é objetivo para todas as coisas. Assim como ele diz que existe o céu, um lugar onde existem coisas maravilhosas, que com olhos não se viu, que com ouvidos não se ouviu, que nunca penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o céu, também diz que tem esse lugar onde há choro e ranger de dentes constante. Eu me arrepio só de pensar que existe um lugar desse, e não quero ir para lá de jeito nenhum. Então eu temo e me santifico para ir para o céu e levar você comigo. Quem quer ir? Para Campo Grande? Quem quer ir para o céu? Amém. Ir para Campo Grande é mais fácil que ir para o céu. Então vamos, mais perto até. Amém? Olha a hora, a apóstola Cláudia está dizendo: olha a hora, olha a hora. Vambora, está na hora, vambora. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Amém? E a última coisa que ele fala: cuidado com os ídolos. Cuidado com a idolatria. Amém? O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que ocupa na nossa vida um lugar de maior importância do que Deus. Para alguns, um relacionamento pode se tornar uma idolatria. Uma casa, um objeto, um valor material pode se tornar uma idolatria. Para alguns, o trabalho é uma idolatria. Para outros, a idolatria é uma pessoa, é um cônjuge, um filho. Para outros, a idolatria é o seu próprio ministério. E Deus diz: fugir dos ídolos. Ou seja, nós temos que colocar Jesus, colocar o Espírito Santo de Deus no lugar de primazia nas nossas vidas, não deixando o nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa família, ocupar na nossa vida o lugar de Deus. São coisas simples que João está falando. Mas esse homem que está falando essas coisas com tanta simplicidade, nessa simplicidade, ele viu os céus abertos. Ele viu Jesus
não só transfigurado aqui na terra, mas ele viu Jesus no seu aspecto, lá no seu trono, como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. Então, quero dizer para você, o Evangelho é simples. Não precisa de muita complexidade, nem muita teologia, para viver bem com Deus e receber de Deus todas as promessas. Amém? Então, quero dizer que eu faço um convite a todas as pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez, no sentido de que elas possam, nessa hora, por uma decisão própria, porém movidos, pelo Espírito Santo, abrir seu coração para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você não tenha feito isso ainda. Você não tenha colocado a sua vida nas mãos de Deus. Você não tenha convidado Jesus ainda para vir ser o Senhor da sua vida. E quando você fizer isso, isso pode ser agora, Deus vai perdoar os seus pecados, Deus vai te conceder o seu Espírito Santo, Ele vai santificar você, Ele vai te dar o Espírito dEle, e Ele vai te dar a certeza, a convicção da vida eterna. Você vai, a partir desse momento, ter a promessa de que pelos seus pecados perdoados você vai estar reconciliado com Deus. E se chegar o momento de você passar dessa vida aqui, você não vai encarar a morte eterna. Você não vai encarar o sofrimento eterno. Você vai encarar o descanso eterno, que é ver Jesus na sua glória, que é viver no seu reino de paz e de salvação. Então, se você quer isso, feche os seus olhos nessa hora e faça essa oração junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, neste dia eu abro para Ti o meu coração, para Te receber como o único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz, mas eu creio também que ao terceiro dia, após a sua morte, o Senhor ressuscitou de entre os mortos para me dar o dom da vida eterna. Hoje, Senhor Jesus, pela fé no Filho de Deus, eu recebo o perdão dos meus pecados, o toque de vida eterna, pelo Teu Espírito Santo, porque eu Te recebo também, Senhor Jesus, como único Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Alguém que fez essa oração pela primeira vez, eu queria orar por você, para que você tenha uma experiência, uma vida maravilhosa com Deus, uma vida restaurada, uma vida abençoada e transformada por Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, desejando ter esse encontro com Jesus, levanta a sua mão assim, onde você estiver, para eu poder orar por você. Faz assim para mim. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Estou vendo. E quero te louvar, porque o Senhor escolheu, nesse dia, fazer do coração dela a tua morada eterna. Eu peço que pelo poder do sangue de Jesus ela seja justificada e seja pelo Teu Espírito Santo selada, Pai, como alguém que é Tua filha, como alguém que nasceu de novo, como alguém que tem dentro de si o reino de Deus e a fé genuína do Filho de Deus Jesus Cristo para a salvação eterna. Que hoje o Senhor esteja abençoando, renovando, fortalecendo a vida espiritual dela, a sua alma e até mesmo o seu corpo físico. Que ela seja sarada de todas as suas doenças e enfermidades. Que ela seja liberta de todos os males, Senhor, que de alguma maneira penetraram a vida dela de forma imprópria e inadvertida. E que em nome de Jesus, Pai, a Tua bênção a siga, a acompanhe, a envolva, conduzindo a cada dia ela na direção da vida eterna, a ponto de ela saber, com convicção plena, de que desde agora e para sempre, o nome dela está escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Me dá um beijo aqui. Alguém vai vir dar um abraço aqui nessa pessoa, trazer um brigadeiro? Consolidação. Tá a postos aí? Vem cá. Dá um beijinho. Isso. Dona Sebastiana, olha lá atrás, ó o que prepararam para a senhora. Só consegue ler?